Olá, querido, olá, querida, a paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e o seu lar neste dia. Desde já quero te agradecer a você que está nos ajudando, compartilhando este vídeo, comentando, mandando sugestões. Nós queremos te agradecer e queremos te pedir que continue nos ajudando, porque o nosso único objetivo é ajudar e despertar aos pais, aos professores, pastores, a todos aqueles que cuidam das crianças no modo geral, porque precisamos nos despertar para a educação cristã dos nossos pequenos, para instruí-los nos caminhos do Senhor. E eu gostaria de meditar neste dia com você dois versículos. Um encontra-se em Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Hoje, nós queremos falar um pouco na seguinte situação. Eu acredito que você já tenha passado por essa situação, uma situação muito triste. Às vezes vemos uma criança mal vestida, suja, revirando lixo para comer restos de comida estragada, suja, às vezes que já está ali há muito tempo, né? Comida que não tem condições mais de se comer. E isso nos dói muito, principalmente quando é criança, porque nós imaginamos esta criança, com certeza, ela não tem uma mesa farta em casa para comer, nem mesmo arroz com feijão esta criança não tem, porque caso tivesse, ela não estaria revirando lixo para comer, não é verdade? E nós ficamos muito tristes com isso. Às vezes até pagamos um lanchinho para ela, né, quando podemos. Mas também tem outra situação, querido. Muitos dizem, se você já passou ou conhece alguém que passou por isso, diz que a pior dor física que existe é a dor da fome. É uma dor muito intensa e que não pode ser sanada tão facilmente, né? Então é muito triste. E nós ficamos muito aflitos com essa situação e imaginamos que tristeza. Esta criança não tem o que comer, que coisa triste, isso é desumano, isso não é legal. Por que isso? Por que isso acontece, meu Deus? E ficamos tristes. Mas, o que você me diria se eu dissesse para você que o seu filho come do lixo? É, o seu filho, sua filha. Você me diria assim: tia Cris, tudo bem, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você me diria que estou louca, ou você diria: tia Cris, você não sabe a realidade, né, financeira da minha casa. Na verdade, o país está passando por um momento de crise, de dificuldade, mas ainda não chegamos a este ponto. Não estamos passando fome, tia Cris. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu não quero te falar sobre este alimento que nós nos alimentamos fisicamente. Este alimento que muitas crianças se alimentam e muitas vezes comem até muito, apesar de não comerem bem, porque não adquire todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Não é deste alimento que vamos falar hoje, e sim, nós vamos falar do alimento espiritual. E deixa eu te falar uma coisa: será que o teu filho está passando fome espiritualmente? O que você tem colocado diante do teu filho para ele se alimentar, querido? Às vezes, você prega e prega em muitos lugares, não é verdade? Tem muitos que saem, tem muitos tios, muitas tias que estão me ouvindo, muitos preletores, né? Muitos pastores que dão palestras em vários lugares, até mesmo em outros países, né? E você sai para pregar mundo afora, prega a palavra, tem um alimento firme, um alimento saudável diante de você todo dia. Mas se eu te dissesse que o teu filho está passando fome, o seu filho está comendo do lixo,
Sabe por quê? Porque ele está comendo do lixo diante de uma mesa farta. Porque você sabe dar uma palestra, sabe pregar, sabe falar para crianças, prega para muitas crianças, para todas as crianças de muitas festividades que lhe chamam. Você prega, você leva a palavra, você leva palestras, você, enfim, prega para todos. Mas para o seu filho, talvez você não tenha pregado. Talvez para o seu filho você não tenha falado esta palavra para ele. E ele está passando fome, comendo do lixo diante de uma mesa farta. Isso é triste, muito triste, mas é realidade. Sabe por quê? Hoje em dia, esses aparelhinhos aqui têm sido a babá de muitas crianças. E isso é triste. Aí você me diz, tia Cris, mas o meu filho brinca num tablet, joga, assiste televisão, faz muita coisa, então eu tenho que proibi-lo? Não, querido, você não deve proibir o seu filho de jogar. Você não deve proibir o seu filho de ver televisão. Não. Mas veja bem, querido, você vai monitorar. Ou seja, você vai acompanhar que jogos o seu filho tem jogado. Que filmes o teu filho tem visto na TV? Que desenhos ele tem assistido? Será que ele não está passando fome diante de uma mesa farta? Porque você tem tempo para pregar para todo mundo, para falar de Jesus para todo mundo, mas não tem tempo de falar para o seu próprio filho? Aí, o que acontece? Você coloca um aparelhinho desse na mão do teu filho e ele tem sido a babá de muitos. Pode jogar? Sim, mas ele tem sido a babá. E o que uma babá faz? Ela vigia, ela toma conta. E este aparelhinho aqui tem distraído muitas crianças, tem brincado com muitas crianças, tem cuidado das crianças até, né? Por quê? Porque enquanto eles estão brincando, você fala, ai que bom, enquanto eles estão brincando, eles estão quietinhos. Sim, é verdade. Mas você já olhou o que o seu filho olha na internet? Você já viu que filmes o seu filho tem visto? Queridos e queridas, eu falo isso porque tenho sido procurada por mães que dizem assim, tia Cris, o que faço com o meu filho? O meu filho tem um medo que não é normal. Até mesmo dentro da nossa casa, ele não fica em um cômodo da casa sozinho. Se eu vou à cozinha, ele está na sala, ele vai atrás de mim correndo, com medo, com um certo pavor, como se alguém me estivesse acompanhando. Por que isso, tia Cris? Não sei o que está acontecendo. Espere um pouquinho. Será que o seu filho não está vendo na internet aquilo que não pode ver? Não tem visto em desenhos ou filmes aquilo que ele não pode ver? Que não é apropriado para a idade dele? Joguinhos que muitas vezes tem jogos, queridos, que ele é indicado somente para adultos e com algumas restrições. E eu tenho visto, querido, crianças de 6 e 7 anos jogando esses jogos. E então isso, ele cria um medo, um pavor, um certo temor exagerado de alguma coisa. Por quê? Porque ele não tem maturidade suficiente, querido. Ele não tem maturidade para aquilo que está colocando na mão dele. Tenho escutado também de muitos pais a seguinte reclamação: a tecnologia tem estragado meus filhos, a tecnologia está estragando os nossos filhos. Queridos, a tecnologia, ela tem estragado? Sim, pode até estar estragando sim, mas deixa eu te falar uma coisa, quem mais está estragando os teus filhos? Agora eu vou mexer um pouquinho com você, papai, e um pouquinho com você, mamãe. Talvez não é a tecnologia que tem estragado teu filho, mas talvez a falta de monitoramento. Talvez você não tenha monitorado o que ele tem visto aqui, o que ele tem ouvido, o que ele tem visto, o que ele tem jogado. Muitas vezes você não tem monitorado, não tem olhado direitinho o que ele está vendo. E sabe o que acontece, querido? Nós temos visto nos nossos dias, eu sei, porque tenho visto, crianças com 6, 7 anos que têm rede social, querido. Olha só, uma criança nessa idade, ela não tem capacidade de absorver tudo que está escrito ali e nem tudo que é colocado ali, queridos. Você que tem uma rede social vai me entender quando digo isso. Nós
nem sempre temos o controle de tudo que se passa ali. E o que acontece? Nós muitas vezes vemos vídeos que a gente mesmo se sente mal. A gente não queria estar vendo aquilo e vê porque não conseguimos. Temos que ver, porque se está em nossa página, às vezes nós vemos. Então, queridos, rede social não é para uma criança de 6, 7 anos. 8 anos, queridos, ela não tem idade suficiente para isso. Tenho visto crianças que ficam na internet até meia-noite ou mais. Queridos, isso não é para criança. Muita criança, o pai ou a mãe vai dormir e o deixa no computador. Querido, ele tem 7 anos, 8 anos e fica no computador sozinho, sem ninguém estar olhando. Querido, o que ele está vendo, você sabe? Querido, o computador, a internet, o tablet, enfim, tudo isso são tecnologias muito avançadas. E nós temos condições de seguir muitas pessoas, nós temos condições de ver coisas boas, mas também vemos coisas ruins. Você vai me entender quando digo isso. Vemos casos que já passou muitas vezes na televisão, casos de jovens, de adolescentes, que muitas vezes elas saem para se encontrar com pessoas de mais idade, e enfim, chega lá a pessoa com uma fome de saber muito grande, muito intensa. Nisso, ela já nasce com ela e vai depender de você do que ela irá se alimentar. Se ela vai se alimentar de comida boa ou de comida estragada. Porque ela precisa de algo que preencha essa sede, essa fome de conhecimento que ela tem. Se você der coisa boa para ela se alimentar e saciar essa fome e essa sede, você tenha certeza, querido, que só vai ser coisa boa e bênção na sua vida essa criança será. Não só na igreja, em toda a sua vida de um modo geral. Mas se você colocar somente comida estragada à mesa para ela se alimentar, muitas vezes ela vai estar sim revirando lixo. E nós, muitas vezes, somos culpados por isso. Às vezes, você diz, eu não sei, tia Cris, mas veja bem, queridos, a criança, ela tem essa curiosidade, essa necessidade. Deixa eu te falar uma coisa, hoje em dia, com a internet, nós temos a facilidade de ter acesso a muitos cursos online, até mesmo gratuitos. Temos também muitas ferramentas que irão nos ajudar e que nos ajudam muito. Eu convivo com uma criança que ela é muito curiosa. Ela é curiosa demais desde que nasceu. Ela tem uma sede de saber, uma fome de conhecimento muito grande. Talvez até por isso tenha tentado me aprimorar mais nessa área, para dar o melhor para essa criança. Não só para esta, mas para todas as crianças que são necessárias. Então, querido, tente se aprimorar mais, tente procurar pesquisar na internet, procure livros, revista, tudo aquilo que vai te edificar e te ajudar a melhorar o seu desempenho com o seu pequeno. Mas de uma coisa você tenha certeza, pode ficar certo disso, que assim como nossos nutricionistas dizem que o pão com manteiga pela manhã e no almoço o arroz com feijão ainda é o alimento mais completo e indispensável na mesa, tenha certeza, a palavra de Deus foi e sempre será indispensável na vida do seu pequeno e da sua pequena. E saiba que não importa se você pensar que é somente um arroz com feijão, mas mesmo assim, esse arroz com feijão vai dar a eles o nutriente que ele precisa. Todos os nutrientes que ele precisa para crescer forte e saudável. Então não deixe de ministrar a palavra para o seu pequeno, dizendo que você não sabe, que você não tem capacidade ou não consegue atraí-lo. Querido, procure que você vai conseguir. Procure coisas que vão lhe ajudar, lições que vão te ajudar a prender a atenção do seu pequeno. Mas saiba de uma coisa, querido, que o arroz com feijão ainda é indispensável no nosso pratinho brasileiro. E assim também, o arroz com feijão é indispensável na mesa espiritual do seu filho. Então tenha certeza de uma coisa, você precisa se alimentar e precisa alimentar o seu filho também. Lembra da criança que dissemos no começo da nossa palavra aqui? Lembra o que dissemos no começo do nosso vídeo? Quando vemos uma criança
que ela está revirando do lixo para comer, jamais conseguimos imaginar que aquela criança, ela tem uma mesa farta em casa. Pois é, querido, se ela tivesse uma mesa farta, ela não estaria revirando do lixo. E eu te digo uma coisa, o seu filho, a sua filha, com toda a sede e fome de conhecimento que eles têm, eles não irão revirar o lixo para comer. Eles não comerão lixo, eles não irão comer coisas estragadas que muitas vezes podem estar aqui. Coisas que muitas vezes podem estar na internet, que está estragado, mas eles, por curiosidade, querem comer este pão estragado, esta comida estragada, fédida. Por quê? Porque ele tem sede de conhecimento. E se você não der um bom conhecimento para ele, não colocar em sua mesa um bom alimento saudável e nutritivo, ele vai comer o alimento estragado. E ele vai comer do lixo. Por quê? Porque esta sede de conhecimento dele e esta fome de conhecimento é natural da criança. Ela precisa absorver as coisas que estão ao seu redor. Ela precisa saber, isso já é dela. Mas então aproveite isso, querido, que quanto mais curioso e mais curiosa for a sua criança, mais ela irá aprender. Então, querido, eu falo com você neste dia. Cuide do seu pequeno, cuide, monitore o que ele está vendo, se ele está comendo comida boa ou se ele está comendo lixo. Não deixe o seu filho comer do lixo, querido, porque ele tem comida boa em casa, ele tem mesa farta. Então não conseguimos imaginar que uma criança, tendo uma mesa farta, ela irá revirar o lixo? Claro que não, querido. Se ela tiver uma mesa farta, ela irá se alimentar, irá se fartar e crescer forte, saudável, para a honra e glória do Senhor, para ser um cidadão do céu e um cidadão da terra bem melhor. Tenha certeza disso. E eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe, continue nos ajudando, fique com Deus e não deixe jamais de falar da palavra de Deus no seu lar, na sua família, para o seu pequeno. Sabe por quê? Porque a sua família, a minha família, a nossa família é o maior campo missionário. Fique com Deus, um beijo e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e seu lar.